Era um jovem de Maia que parecia destinado a muito mais do que a sua realidade permitia. Bruno Fernandes cresceu entre críticas, dúvidas e portas fechadas, mas nada disso o travou. Pelo contrário, cada desconfiança transformou-se em combustível para a sua ascensão. Hoje é visto como um dos médios mais influentes do futebol mundial, líder dentro e fora de campo, mas também uma figura envolta em polêmicas, confrontos e histórias pouco conhecidas. Porque por trás do profissional exemplar, existe um competidor feroz, alguém que nunca esquece uma injustiça, um olhar torto ou uma traição. Neste vídeo, revelamos os 5 nomes que Bruno Fernandes mais detestou ao longo da carreira. Aqueles que marcaram os seus momentos mais sombrios, que acenderam rivalidades e que ajudaram a moldar o jogador que ele se tornou. Número 5. Jorge Jesus. A relação entre Bruno Fernandes e Jorge Jesus nunca foi de paz. Quando Bruno regressou a Portugal para vestir a camisola do Sporting em 2017, ele esperava encontrar um treinador disposto a confiar no seu talento e visão. Mas Jorge Jesus, conhecido pelo seu temperamento explosivo e exigências rígidas, via Bruno como um jogador promissor, mas ainda verde para assumir protagonismo imediato. Entre os dois, formou-se uma tensão silenciosa. Jesus cobrava incessantemente, criticava detalhes mínimos e, por vezes, deixava Bruno no banco em momentos decisivos. Decisões que o médio considerava injustas. Nos treinos, o clima era ainda mais pesado. Jorge Jesus tinha o hábito de travar jogadas para chamar a atenção de Bruno, corrigindo-o de forma pública e dura. Embora Bruno raramente respondesse, acumulava dentro de si a frustração. Para ele, era claro, Jesus não acreditava totalmente no seu estilo de jogo. E a gota d'água veio quando, em entrevistas, o treinador insinuou que Bruno ainda precisava crescer taticamente, apesar das prestações brilhantes do médio. A verdade é que, com o passar do tempo, Bruno Fernandes transformou essa relação tensa em motivação. Cada crítica tornou-se um impulso para provar o contrário. E, ironicamente, foi sob o comando de Jorge Jesus que Bruno explodiu, tornando-se um dos jogadores mais decisivos do campeonato português. Mas isso não apagou as marcas. Bruno nunca esqueceu o período em que sentiu que era subestimado pelo próprio treinador. Alguém que deveria elevá-lo, mas que inicialmente o fez sentir pequeno. Esse capítulo da sua carreira permanece como uma memória amarga. A sensação de ter de lutar não apenas contra os adversários, mas também contra a falta de confiança interna. Número 4. Sebastian Coates. Embora ambos fossem pilares do Sporting, a relação entre Bruno Fernandes e Sebastian Coates passou por momentos de enorme tensão. Por fora, pareciam líderes unidos, mas dentro do balneário surgiam choques fortes, especialmente em períodos de crise. Coates, capitão silencioso e respeitado pela defesa, acreditava numa liderança discreta e equilibrada. Já Bruno, explosivo, vocal e exigente, não aceitava erros nem falta de intensidade. Essa diferença de personalidade criou faíscas. O ponto crítico aconteceu numa série de jogos em 2019, quando o Sporting atravessava um dos momentos mais conturbados da sua história recente. A equipa sofria golos evitáveis e Bruno, que já carregava o peso ofensivo, começou a cobrar mais responsabilidade dos colegas. As críticas dirigidas à linha defensiva, e especialmente a Coates, eram duras e diretas. Num treino, após uma falha defensiva repetida, Bruno terá dito que a equipa não podia continuar a pagar pelos mesmos erros. Comentário que Coates interpretou como uma acusação pessoal. Coates, ofendido, respondeu que Bruno não podia esquecer que o futebol era coletivo, não 11 jogadores ao serviço de um só. A discussão foi tão intensa que os companheiros precisaram separar os dois. Embora nada disso tenha vindo oficialmente a público, relatos internos confirmam que o clima ficou pesado durante semanas. Com o tempo, ambos resolveram a situação e voltaram a trabalhar lado a lado. Mas não sem cicatrizes.
Bruno guardou a frustração de sentir que alguns colegas não acompanhavam a sua mentalidade vencedora e Coates nunca esqueceu a forma dura como foi confrontado. Esse episódio marcou profundamente a trajetória de Bruno Fernandes no Sporting, revelando a sua faceta mais impaciente e exigente, qualidades que o levaram ao topo, mas também criaram conflitos inevitáveis pelo caminho. Número 3. Bas Dost. Apesar de ambos terem vivido períodos brilhantes no Sporting, a convivência entre Bruno Fernandes e Bas Dost nunca foi totalmente harmoniosa. Dentro de campo, a química parecia funcionar. Dost, finalizador letal, e Bruno, criador incansável, combinaram dezenas de golos. Mas, fora das quatro linhas, surgiam momentos de atrito. A personalidade intensa e exigente de Bruno contrastava com o estilo mais reservado e sensível de Bas Dost. Os problemas começaram a intensificar-se após alguns jogos em que Dost demonstrou frustração por não receber passes em situações que ele considerava claras para finalização. Em certas partidas, a linguagem corporal do avançado deixava evidente a irritação. Bruno, por sua vez, interpretava essas reações como falta de espírito coletivo. Isso resultou em conversas tensas no balneário, onde Bruno não hesitava em cobrar mais agressividade e entrega. Mas o ponto de ruptura ocorreu num momento crítico da época. Após um empate decepcionante, Dost criticou indiretamente a equipa, dizendo que faltava calma e organização no meio-campo. Embora o comentário não mencionasse nomes, todos sabiam a quem se referia. Bruno reagiu de imediato. Afirmou que calma não ganha jogos e que a equipa precisava de coragem e intensidade, reacendendo a discussão entre os dois. A situação agravou-se ainda mais após o ataque à academia de Alcochete. Dost foi um dos mais atingidos emocionalmente e fisicamente. Bruno, que também ficou abalado, interpretou a atitude mais retraída de Dost nos meses seguintes como um sinal de fraqueza competitiva, enquanto Dost sentia que Bruno não compreendia a gravidade do trauma. Embora ambos tenham mantido o profissionalismo e continuado a render em campo, a relação nunca recuperou totalmente. Para muitos dentro do clube, esse choque de personalidades simbolizou a divisão silenciosa que corroía o balneário naquele período turbulento. Número 2. Rubem Amorim. A relação entre Bruno Fernandes e Rubem Amorim é uma das mais curiosas do futebol português, marcada por admiração mútua, mas também por mágoas silenciosas. Quando Amorim assumiu o comando do Sporting em 2020, Bruno já brilhava no Manchester United, mas a sombra dessa mudança acompanhou os dois por muito tempo. Ainda assim, o conflito entre eles começou antes, nos bastidores do futebol português. Durante os últimos meses de Bruno no Sporting, o clube vivia uma instabilidade constante, mudanças de treinadores, protestos dos adeptos, dirigentes pressionados e um balneário dividido. Entre os nomes especulados para assumir o comando estava justamente Rubem Amorim, jovem, promissor e com ideias modernas. Internamente, muitos dirigentes acreditavam que Amorim seria o treinador perfeito para potenciar Bruno Fernandes. Mas Amorim recusou a proposta naquele primeiro momento, preferindo continuar a sua evolução no Braga. E foi essa recusa que marcou Bruno Fernandes. Ele sentiu que Amorim não quis assumir um vestiário em crise e não acreditou que poderia liderar uma equipa com ele como figura central. Bruno, competitivo e orgulhoso, interpretou a decisão como falta de confiança no projeto e também nele próprio. Quando Amorim finalmente chegou ao Sporting meses após a saída de Bruno, a comparação tornou-se inevitável. E se Bruno tivesse ficado? Muitos afirmavam que o médio teria atingido outro nível, sob a orientação do técnico. Bruno, por sua vez, nunca escondeu um certo desconforto com a forma como a narrativa se construiu, sentindo que seu legado no Sporting estava sendo reavaliado com base num treinador que nunca chegou a trabalhar com ele. O ponto mais sensível ocorreu quando Amorim afirmou, numa entrevista,
que nem todos os jogadores têm perfil para o modelo de pressão constante. Embora não tenha citado nomes, Bruno interpretou isso como uma crítica direta ao seu estilo mais criativo e menos rígido taticamente. Hoje, os dois se respeitam profundamente, mas o passado deixou cicatrizes. Bruno acredita que poderia ter sido ainda maior em Portugal. E Amorim sente que foi injustamente associado a um conflito que nunca chegou a acontecer dentro de campo, apenas nas expectativas e frustrações de um clube em turbulência. Número 1. Cristiano Ronaldo. Entre todos os nomes que cruzaram o caminho de Bruno Fernandes, nenhum gerou tanta tensão silenciosa quanto Cristiano Ronaldo. Embora ambos sejam símbolos do futebol português e tenham partilhado o balneário da seleção com respeito, a verdade é que a convivência nunca foi totalmente harmoniosa. Dois líderes natos, duas personalidades fortes, dois jogadores que exigem perfeição. Inevitavelmente, choques aconteceram. Tudo começou após a chegada de Bruno à seleção, como uma das novas estrelas emergentes. O seu estilo agressivo, vertical e emocional contrastava com o controle absoluto que Ronaldo sempre exerceu no grupo. Alguns veteranos comentavam que Bruno queria espaço demais, cedo demais. Cristiano, competitivo como sempre, observava tudo sem falar, mas sem ignorar. O primeiro momento de atrito ocorreu nos treinos antes da Liga das Nações. Bruno, incomodado por certas decisões táticas que pareciam sempre favorecer Ronaldo, expressou frustração a colegas próximos. Cristiano soube, não reagiu publicamente, mas durante um jogo-treino, após um passe falhado, lançou aquele olhar que todos em Portugal conhecem: frio, cortante, autoritário. E Bruno respondeu com outro olhar: firme, desafiador. Para muitos que estavam lá, foi um dos momentos mais tensos entre dois craques do país. A situação agravou-se no período turbulento do Mundial 2022. A presença de Ronaldo dominava tudo: treinos, conferências, imprensa, ambiente interno. Bruno, numa fase excelente, sentiu que o protagonismo que vinha conquistando era constantemente engolido pelo universo CR7. Num episódio muito comentado, Ronaldo fez uma crítica sobre a falta de agressividade da equipa, e Bruno interpretou como uma indireta. A resposta seca no balneário: todos precisamos assumir responsabilidades, não só alguns, deixou o ambiente gelado. Apesar das tensões, os dois sempre mantiveram respeito profissional. Mas é inegável que Bruno Fernandes viveu momentos de irritação profunda ao lado de Cristiano, pela pressão, pela sombra constante e pela sensação de que nunca poderia existir plenamente enquanto Ronaldo estivesse presente. Esse conflito silencioso moldou Bruno, ensinou-lhe dureza, ambição e a necessidade de criar o próprio legado, longe de qualquer estrela, mesmo que essa estrela fosse a maior da história do país. À medida que Bruno Fernandes ascendia como líder no Sporting e depois no Manchester United, também crescia a lista de conflitos silenciosos, frustrações acumuladas e tensões que jamais chegaram totalmente ao público. O momento decisivo surgiu quando Bruno percebeu que todos esses confrontos, com treinadores, capitães, estrelas e até ícones nacionais, moldaram o seu caráter competitivo. O twist veio quando ele próprio admitiu, numa entrevista rara, que cada desafio me fez crescer mais do que qualquer elogio. De repente, aquilo que pareciam ser inimigos ao longo da sua jornada transformaram-se em peças fundamentais da sua evolução. A grande virada não foi contra ninguém, mas dentro dele. A compreensão de que o fogo que o tornava difícil para alguns era o mesmo fogo que o conduzira ao topo do futebol mundial. Hoje, Bruno Fernandes é reconhecido como um dos médios mais completos da sua geração, um líder emocional que carrega tanto luz quanto sombra. Os conflitos que enfrentou revelam não fraquezas, mas a intensidade de alguém que recusa a mediocridade. Ele aprendeu que o respeito não se impõe, conquista-se e, acima de tudo,
Percebeu que cada rivalidade, cada desencanto e cada palavra atravessada serviram para consolidar a sua identidade como jogador e como homem. No fim, os nomes que um dia detestou tornam-se ecos distantes, enquanto o seu legado continua firme no coração do futebol português.